Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, nesses tempos... Opa, o óculos. Afinal, nesses tempos em que o tempo parou, só tem 3 dias, ontem, hoje e amanhã. Não, tô brincando, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual horário que vocês vão preferir assistir as aulas. Na aula passada, se vocês lembram, eu fiz um pré-vídeo, depois vocês assistiram aquela aula que indiquei depois. A gente bateu um papo sobre o conceito de fluidos do ponto de vista conceitual. É intuitivo, a palavra correta é intuitivo. Agora a gente vai formalizar um pouquinho mais o conceito de fluidos. Tá? É necessário para que a gente no final, se tudo der certo, vocês aprendam fluidos e vocês criem o que eu gosto muito de chamar de intuição treinada. Coisa que se vocês conseguirem unir o que vocês sabem intuitivamente, entender o que isso significa conceitualmente, é o que eu chamo de intuição treinada. Então, spoiler gigante do que a gente vai falar, densidade e massa específica. Como que a gente qualifica o que a gente discutiu na aula passada? No fundo, a gente discutiu fluidos. Se vocês lembram bem disso. A gente precisa qualificar e quantificar. Isso, no fundo, significa o quê? Como caracterizar os fluidos? Tá, se vocês lembram das aulas de Física 1, eu pelo menos chamo atenção nisso, a gente caracterizava a situação, o sistema, identificando a massa e as forças que estavam atuando. Quando estou falando, por exemplo, de forças, sei lá, leis de Newton. Professor? Sim? Em física só precisamos saber a massa e a força. Em fluidos deveríamos fazer o mesmo? Quase isso. Na verdade, o que a gente vai apresentar é uma espécie de extensão, tá certo? Do conceito de massa e do conceito de força, só que aplicados para fluido, tá? De uma maneira que consiga caracterizar o que os fluidos são. Eu acho que é claro para vocês que o fluido ela tem uma característica bem diferente de um bloco de algum material como a gente usava para descrever as coisas em Física 1. Ok? Essa maneira diferente que a gente vai caracterizar os fluidos, ou como os fluidos se comportam, é através da densidade, massa específica e pressão. Eu vou dividir esse vídeo em 2. Eu vou apresentar a massa específica, a densidade e massa específica. Vocês vão assistir a aula vão assistir outro vídeo indicado por mim. Tá certo? E depois eu vou fazer um terceiro vídeo falando sobre pressão, especificamente. Olha só, densidade de uma substância é sua massa por unidade de volume. Densidade, se vocês lembrarem de segundo grau, normalmente é representado pela letra D, maiúscula, massa dividido por volume. Vamos falar então de massa específica. O conceito de massa específica, no fundo é o conceito de densidade, no qual a gente impõe a seguinte condição. A massa circunscrita por um volume padrão deve ocupar todo o volume e ser homogênea. Vamos representar a massa específica com uma letra grega, ρ. A gente vê que as unidades, eu não comentei sobre as unidades, mas a unidade de massa específica continua sendo quilograma por metro cúbico, no SI e no CGS gramas por centímetro cúbico. Entendi qual foi a dúvida. Olha só, quando eu falo densidade, eu falo massa por volume, eu não estou sendo muito claro. Sobre o quê? Imagine esse bombril. Tá certo? Esse pedaço de bombril aqui. Se eu pegar esse bombril e colocar dentro de uma caixinha de vidro, de algum material, que eu saiba qual que é a massa, tá? E fechar, e determinar, amassar esse bombril assim, ó. Vou pegar o volume desse bombril, deixar ele quadradinho, e vou determinar a densidade. Você acha que esse bombril vai dar a densidade do aço? Não, é por isso que eu preciso que seja uniforme. Tá certo? Aí você pode dizer assim, puxa professor, mas que exemplo nada a ver, um bombril. Mas é feito de aço, assim quer ser de aço. Aço daí você pega. Mas quando você não tem esse acesso a essa informação? Uma pessoa que não sabe o que é isso. Tá? Não esqueça, lembre.
o que é comum para a gente pode ser incomum para outras pessoas. Como que você vai caracterizar esse material? Esse material tem essas características. Não, esse objeto tem essas características. O material é o aço e está lá tabelado os valores do aço. Exemplo melhor, mais tecnológico, se você está incomodado do fato de eu estar usando palha de aço, pensa o seguinte, existe uma coisa chamada espuma metálica, metal form. A espuma metálica, acho que um dos primeiros que apareceu foi alumínio, em que você injeta no alumínio gás e fica com essas bolhas. Aí o alumínio fica muito mais leve do que o normal. O alumínio já é leve. Aí injetado, ele fica muito mais leve. Parece que dá para fazer isso com aço também. Você tem aço aerado, espuma de aço. Tá? Ou materiais nanoestruturados, que é esse outro aqui, não sei se vocês conseguem ver o mouse, que é o quê? É alumínio, tá certo? Só que nanoestruturado. Qual é a vantagem desse alumínio aqui para esse? A resistência desse alumínio é maior do que o do alumínio sólido, da peça de alumínio maciço, tá? Aí eu te entrego um material muito leve e muito resistente. Falar qual que é a densidade desse material. Você vai lá determinar a densidade e dizer, nossa, esse material é mais leve que o alumínio. Não, não é mais leve que o alumínio. É alumínio, só que ele está nanoestruturado. Por isso que eu preciso da definição que eu apresentei antes, que é um volume totalmente preenchido, certo? E uniforme do material. Então, voltando para a massa específica que a gente vai apresentar por ρ, massa dividida por volume. Tá? Então, quando eu falo de massa específica, eu estou caracterizando o material e não um objeto. Isso é importante. Então, a partir do instante que a gente começar a falar assim, vamos falar do exemplo tal, em que é dado uma densidade, na verdade não está sendo dada uma densidade do objeto, e sim do material. Está se referindo a massa específica. Por isso que eu chamei e coloquei essa atenção. Porque normalmente vocês vão ver que muitos livros usam densidade e massa específica de uma maneira intercambiada, como se fossem exatamente a mesma coisa. Então, olha só, está aqui uma tabela de massas específicas de alguns materiais: gelo, alumínio, ferro, água. Todos eles no CNTP. Lembra? CNTP, 20 graus Celsius, nível do mar. Exceto a água, que é a 4 graus Celsius, e gelo, que tem que ser abaixo de zero. Tudo bem? Um conceito interessante, que volta e meia vocês vão ver aparecer, é a densidade relativa, no qual usa a densidade da água a 4 graus Celsius como padrão, e você pega a densidade do material de interesse e divide pela densidade da água. Tá certo? Essa densidade é adimensional, ou seja, ela gera uma tabela que pode ser para qualquer sistema de unidade, porque em cima vai estar com unidade correspondente e embaixo também vai estar com correspondente. Tá? Num card aqui, ou desse lado aqui, vai ter o link para o próximo vídeo que vocês têm que assistir. Agora a gente vai para o vídeo do professor Felipe. Até lá, pessoal. Até daqui a pouco.